Você já sentiu raiva do seu bebê? Já se sentiu tão esgotada que a sua primeira e única reação quando ele te desobedeceu foi explodir? Depois que passa, tudo que sentimos é culpa. Mas não precisa ser assim. Nesse vídeo eu trago para você algumas dicas de como controlar essa raiva e como aprender a reagir de forma pensada quando seu filho testa seus limites. Para todos vocês que veem os vídeos super fofos que eu trago aqui das meninas, eu tenho uma revelação bombástica. Elas me tiram do sério várias vezes por dia. E como qualquer mãe por aí, muitas vezes a minha primeira reação não é das melhores e pode envolver vários gritos e uma cara bem brava. É claro que logo em seguida vem a culpa e as promessas e juras de que eu nunca mais vou reagir assim novamente. Até mais ou menos uns 10 minutos depois, quando acontece tudo de novo. Será que você se identificou? Já sentiu essa raiva tomar conta de você quando você já falou 1000 vezes a mesma coisa para o seu filho, mas ele continua te desobedecendo? Eu espero que não, mas eu ainda acho que esse vídeo vai ser muito útil para você. Durante um período bem estressante, logo no comecinho da quarentena, eu pesquisei um pouco sobre esse assunto e eu encontrei um vídeo muito bom de um psicólogo americano especializado em educação de filhos que fala justamente sobre como controlar essa raiva. E eu cheguei a recomendar esse vídeo para algumas amigas mamães que eu tenho que estavam precisando, assim como eu. Mas o que acontece é que esse vídeo é todo em inglês e não tem legenda. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês a minha versão dessas dicas muito tops que esse psicólogo dá. A primeira coisa que a gente precisa entender quando esse sentimento aparece é o que é essa raiva, como que ela afeta a gente. Quando alguma coisa ameaça você, existem duas maneiras principais que o seu cérebro pode reagir: fugir ou lutar. A raiva nada mais é do que o modo lutar que o seu cérebro coloca quando alguma coisa te ameaça. E quando eu falo por ameaça, pode ser qualquer ameaça de qualquer tipo. Por exemplo, se você vê o seu filho em perigo por alguma coisa que você já tinha dito a ele que ele não poderia fazer, mas que ele está te desobedecendo, a sua primeira reação pode ser a raiva, porque você está vendo uma ameaça real, um perigo real que pode acontecer com ele. E você já tinha avisado sobre isso e mesmo assim ele não deu atenção. Ou até mesmo um exemplo um pouquinho mais simples, pode ser uma ameaça àquela casa perfeitamente arrumada que você levou horas para poder deixar em perfeito estado e que seu filho acabou de acordar da soneca e já está jogando tudo pelo chão. Isso também é uma ameaça à nossa estabilidade. E é aí que muitas vezes o seu cérebro pode optar por aquele modo lutar entre fugir e lutar e que traz essa raiva como primeira reação àquilo que está acontecendo. Quando você finalmente entende o que é a raiva e o que ela faz em você, você está pronto para dar o primeiro passo para poder resolver isso. E o primeiro passo é cuidar de si mesma. Todo mundo sabe que a gente precisa se cuidar, mas muitas vezes nessa vida corrida de mãe que a gente leva, é difícil a gente conseguir cuidar da gente de todas as formas necessárias e possíveis. Mas a gente precisa fazer isso, porque o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é uma mãe 100% funcional. E para ser uma mãe 100% funcional, nós precisamos estar bem fisicamente e mentalmente. O segundo passo que a gente pode dar depois que a gente entendeu a raiva e depois que a gente aprendeu a se cuidar, é cuidar do nosso time. Aí você pode perguntar, mas que time é esse? Esse time é o time de pessoas que estão envolvidas na educação e na criação do seu filho. O pai do bebê, os seus pais, os tios da criança, os vizinhos, os amigos, os professores. Existe toda uma comunidade que ajuda a criar e educar as crianças que estão à nossa volta, inclusive os nossos filhos. Quando a gente fala em cuidar do time, significa sempre manter um bom relacionamento e um bom apoio entre todas essas pessoas que ajudam a criar as nossas crianças. Quando a nossa primeira reação a uma determinada situação é a raiva, existe um pensamento que pode estar por trás dessa primeira reação, que é: as coisas não são exatamente como deveriam ser. Então, por exemplo,
Se você tem 2 filhos e você vê as suas crianças brigando o tempo inteiro e você já falou que eles precisam dividir os brinquedos, você já explicou que eles não podem bater um no outro, você já falou 1000 vezes um monte de coisas que eles precisam fazer para poder se dar bem e não brigar. E eles continuam fazendo isso e cada vez aquilo gera mais raiva em você, porque você está explicando o que eles têm que fazer e eles não estão dando atenção àquilo que você diz. Quanto mais a situação continua, mais raiva você sente. E o primeiro pensamento é: isso não deveria ser desse jeito, meu filho não deveria brigar assim com o irmão dele. Mas quando a gente aprende um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, a gente percebe que o que quer que seja que os seus filhos estejam fazendo e que estão te deixando maluca, são exatamente o tipo de coisa que as crianças daquela faixa etária, naquelas condições de desenvolvimento, naquelas mesmas circunstâncias, estariam fazendo. Esse geralmente é o caso. Então é muito importante que você estude um pouco sobre o desenvolvimento infantil para você entender quais são as características principais de cada faixa etária, quais são os saltos de desenvolvimento que a sua criança vai passar, o que é que ela geralmente vai fazer, para que a gente consiga entender que isso é normal. Depois que você estudou um pouquinho sobre o desenvolvimento do seu filho e você conseguiu refletir um pouco melhor sobre essa afirmação de as coisas não estão do jeito que elas deveriam ser, você começa a perceber que existe uma questão por detrás disso. Você tem certeza realmente que as coisas não estão do jeito que elas deveriam ser? Você tem certeza que todas as coisas que seu filho está fazendo não condizem com a idade dele, não condizem com o desenvolvimento de um ser humano? Quando você toma essa posição de certeza, é aí que a raiva vem. E ela vem de uma forma muito mais forte, porque é como se você tivesse uma bola de cristal que tivesse te mostrando que ele está agindo completamente contrário às coisas que ele deveria fazer. Então, na verdade, a posição que a gente precisa tomar é de que as coisas estão sim do jeito que elas deveriam ser. Talvez elas não estejam do jeito que nós gostaríamos que estivessem. Eu não gostaria de ver as minhas filhas brigando o tempo todo, mas para isso eu preciso ensiná-las, porque brigar é automático, brigar é natural. Então eu preciso ensiná-las e para isso eu não posso ter raiva. A partir do momento que eu entendo isso, eu filtro aquela raiva que eu sinto e eu posso então ensiná-las que aquele comportamento não é adequado e fazê-las mudar o comportamento. Mas entendendo que essa primeira reação ou essa desobediência, isso é algo normal, é algo que faz parte do desenvolvimento delas e que está dentro do esperado para uma criança daquela idade. Quando a gente já passou então por todas essas etapas, a gente começa a entender que a gente precisa aproveitar cada fase. Cada fase na vida dos pais é cheia de novidades, é muito engraçada, é maravilhosa, vem cheia de coisas que nós estamos descobrindo junto com as crianças, mas elas também trazem muitas frustrações e dificuldades. Quando você escolhe tomar a posição que nós já vimos anteriormente, de que as coisas estão acontecendo do jeito que elas deveriam acontecer, você consegue tirar um peso dos seus ombros. E isso faz com que você aproveite muito melhor cada fase que seu filho está vivendo, porque uma coisa é verdade, elas passam muito rápido. A próxima etapa vem como uma descoberta para a maioria de nós. Eu sei que para mim foi, porque não é fácil entender o que significa manter a perspectiva correta. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente tem tantas coisas para fazer que a nossa tendência é nos basearmos em tarefas. Então a gente olha que a perspectiva daquele dia é manter a casa arrumada, cumprir todas as etapas do nosso trabalho profissional, fazer comida, manter a cozinha limpa, os brinquedos arrumados na estante, e nós esquecemos a verdadeira perspectiva de um dia na vida de uma mãe. Nós não estamos aqui para manter uma casa arrumada, nós estamos aqui para criar um filho. Nós não estamos aqui para manter os brinquedos em perfeita ordem na estante, nós estamos criando uma criança. Nós não estamos aqui para manter em perfeito estado os livros que a gente gosta ou qualquer outra coisa. Nós estamos ajudando a desenvolver a mente e as capacidades de uma outra pessoa. Essa é a nossa perspectiva. É com isso que nós precisamos lidar. Nós temos que entender que todo o resto é secundário. É óbvio que nós temos tarefas sim a cumprir e nós precisamos ensinar sobre essas tarefas para aquela criança. Mas quando a gente percebe que a nossa perspectiva maior de vida é a educação, é a criação de uma pessoa,
A gente não tem mais por que sentir raiva quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Depois de entender toda essa perspectiva, a gente consegue perceber que nós estamos lidando com um ser humano. Aquela criança, aquela pessoinha que você viu nascer, que pode já estar com 6 meses, começando a comer, ou que já pode estar andando, falando, ou brincando, ou até mesmo que já está indo para a escola. Ele é um ser humano, cheio de vontades, cheio de aprendizado. Ele é a versão em miniatura daquilo que ele vai ser daqui a alguns anos. Isso é algo muito profundo, porque você já tem uma pessoinha dentro de casa, com as próprias vontades, com a própria personalidade, com o jeitinho de ser de qualquer outro ser humano, só que um pouquinho menor. Por isso que nós temos que aprender a lidar com o comportamento deles e a ensiná-los, e não a ter raiva. Quando a gente entende que eles já são pessoas próprias, com sentimentos próprios, com vontades que eles precisam aprender a dominar, a gente entende que não adianta sentir raiva. O que a gente precisa fazer é ensinar. Depois de tudo isso, com todos esses entendimentos que a gente passou a ter, a gente precisa lembrar qual é o nosso trabalho. Uma coisa que tocou muito fundo no meu coração foi quando eu entendi que o meu trabalho como mãe é amar as minhas filhas, não importa o que aconteça e mesmo se acontecer alguma coisa que eu não queira. Isso é algo muito profundo, porque o seu trabalho como mãe não é garantir que o seu filho faça alguma coisa ou ter certeza que o seu filho tenha determinada profissão. O seu trabalho é amar o seu filho, não importa como e mesmo se. A gente volta um pouquinho na questão da perspectiva. O seu trabalho não é ter certeza que o seu filho não vai bagunçar a casa. O seu trabalho é amá-lo. O seu trabalho não é garantir que o seu filho seja o melhor aluno da classe. O seu trabalho é amá-lo. Todas essas outras coisas que você precisa colocar no dia a dia dele, na educação dele, são coisas secundárias, mas que só terão lugar quando ele já tiver certeza que você está fazendo seu trabalho, que é amá-lo, não importa como e mesmo se. Por último, a maior forma que nós temos de conseguir controlar essa raiva que muitas vezes a gente sente quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, quando a criança não é do jeito que nós gostaríamos que ela fosse, ou quando ela faz coisas que nós já falamos 1 milhão de vezes que ela não deveria fazer, é nos lembrarmos quem nós somos. Quem é você? Em quem foi que você se tornou quando você recebeu pela primeira vez nos braços o seu filho? Como foi que você se sentiu no momento em que você pôde abraçar o seu filho pela primeira vez? Muitas vezes vocês já viram em alguns outros vídeos, até com outras pessoas que já participaram aqui comigo, que quando a gente pede para se apresentar ou quando alguém pergunta quem nós somos, o que é que a gente fala? Eu sou a mãe da Tina e da Nath, eu sou a mãe do meu bebezinho, eu sou a mãe da minha criança. Isso é algo que nos define. Quem eu sou? Eu sou a mãe das minhas filhas. Quem você é? Você é a mãe dos seus filhos. Dentro de toda essa perspectiva de eu tenho raiva porque as coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivessem, quando eu entendo que o maior presente que eu posso ter é eu ser a mãe dessa criança, eu vou entender e eu vou perceber que tudo aquilo que eu preciso fazer é educá-la e amá-la. E aí todas as outras coisas vão ficando pequenas para que possam ser trabalhadas individualmente no momento certo. Eu espero que essas reflexões tenham ajudado você hoje e que elas estejam na sua mente sempre que você estiver enfrentando os enormes desafios dessa jornada que é a maternidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora e também ativa o sininho das notificações, porque aí você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que eu trago para vocês aqui. Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2.